Glória a Deus. Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos os queridos nessa manhã. E eu vou pedir que você se coloque em pé por um instante e abra no Salmo de número 1. Nós vamos refletir nessa manhã sobre as bem-aventuranças. Nós leremos o Salmo primeiro, mas o nosso foco será as bem-aventuranças dos fins dos tempos. Depois nós vamos fazer uma leitura lá em livro de Apocalipse, mas vamos começar lendo o Salmo de número 1. Passaremos por Mateus capítulo 5, depois leremos no livro do Apocalipse, no fim dos tempos. Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos ler então. Como é feliz, ou bem-aventurado, conforme a sua versão está escrita, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, pois são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Até aqui. Senhor, fala conosco nessa manhã, Pai, através da Tua santa palavra. Fala aos nossos corações, alimenta a nossa alma, fortalece o nosso espírito, ó Deus, e que possamos compreendê-la e segui-la, Pai, como regra de fé e prática todos os dias de nossas vidas. Oramos nessa manhã, Senhor, e pedimos-te primeiramente perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pois queremos ser encontrados, como este salmo diz, justos. Queremos ser encontrados, ó Deus, na comunidade dos justos. Queremos ser encontrados, ó Deus, como bem-aventurados. Fala conosco nessa manhã, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Bem-aventuranças ou felizes os são, depende da versão que você está lendo, você encontrará dessa forma. Muito se discute a respeito das bem-aventuranças em relação a Mateus, capítulo 5. Alguns falam aí que são 10, outros que são 7. Para mim parecem ser 8, pela versão que eu estou lendo aqui da NVI, a nova versão internacional. 8 bem-aventuranças presentes em Mateus capítulo 5, que nós vamos ler também nesse momento. Então você pode já abrindo aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mas como nós lemos no Salmo 1, como é feliz aquele que não segue conselho de ímpios. Então essas bem-aventuranças pronunciadas pelo salmista e as bem-aventuranças pronunciadas pelo Senhor Jesus trazem para nós o sentido de bem-estar e prosperidade espiritual. Se você procurar em explicações rabínicas, então os judeus eles têm a bem-aventurança nessa explicação, que são um bem-estar pessoal e prosperidade espiritual. Mas essa palavra também ela se refere no grego original sobre alegria profunda na alma. Então bem-aventurado é aquele que tem uma alegria profunda na sua alma. Então se você tem alegria em estar na presença de Deus, de servi-lo,
de adorá-lo, de reverenciá-lo, você tem na sua alma uma alegria profunda. Como nós fizemos ontem aqui, cantamos, como o pastor disse, um tributo a Jesus. Tributamos ao Senhor. Como alguns salmos e alguns provérbios diz, tributai ao Senhor. Nós tributamos, cantamos. Isso significa que a nossa alma, ela está alegre. A nossa alma, ela está jubilosa, e assim ela deve estar. Quando estamos com problemas, a nossa alma, ela se amargura. E mesmo em tempos de lutas e dificuldades, nós temos que entender, como nós vamos ler aqui em Mateus 5, que também somos bem-aventurados. A partir do verso 3 de Mateus 5, o próprio Senhor Jesus, ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados serão vocês, por minha causa insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. São palavras do próprio Senhor Jesus. E esses bem-aventurados, aqueles que experimentaram a parte da bem-aventurança, e aqui, como diz Mateus, os pobres, os que choram, os mansos, os que com fome e justiça passaram necessidades, os misericordiosos, os puros, os pacíficos e os perseguidos, também experimentarão a experiência da vida eterna com Jesus. Serão jubilados pelo Senhor, serão presenteados pelo Senhor, receberão a sua parte na herança com o Senhor, e receberão o reino dos céus, receberão conforto, herdarão a terra, serão saciados, receberão misericórdia, verão a Deus face a face, serão chamados filhos de Deus, e o melhor de todas as bem-aventuranças, herdarão o céu, herdarão os céus para todo o sempre. Nós vemos os homens baterem cabeça nessa terra, buscando prazeres humanos, mas a melhor de toda a bem-aventurança é aquela que nos conduz para o céu. O céu, lindo céu, que já se cantavam nos inários antigos, no cantor cristão, no inário para o culto cristão. Céu, lindo céu. É isso que nós temos que almejar. E através das bem-aventuranças nós encontramos isso. Mas estamos chegando no final dos tempos dessa terra. E por isso os bem-aventurados terão a sua parte na salvação. Entrarão no reino de Deus. Desfrutarão com o Cordeiro todas as promessas que ele recebeu quando disse: todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Todo o poder. E nós desfrutaremos com ele. Como ele prometeu ao ladrão da cruz, quando aquele homem que merecia estar ali pendurado no madeiro, disse para Jesus para se lembrar dele quando entrasse no seu reino. E o próprio Senhor Jesus prometeu àquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, por mais que tenha cometido os seus erros, pecados, os seus crimes, foi transformado naquele momento num bem-aventurado, porque ele estava recebendo a promessa de herdar o céu com o Senhor.
com o próprio Senhor Jesus. As bem-aventuranças, elas descrevem o discípulo ideal e a sua recompensa tanto no presente quanto no futuro. A pessoa que descreve as palavras de Jesus tem uma qualidade diferente no seu caráter, no seu estilo de vida, ainda que estejam fora do reino dos céus, vivendo aqui na terra. Mas vivemos aqui na terra como o próprio João Batista, quando viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eis que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus veio à terra. Jesus andou entre nós, ele selecionou discípulos e forjou esses homens, moldou o caráter desses homens, andou com esses homens por 3 anos e meio, e foi moldando, foi trabalhando, e foi transformando cada um daqueles homens duros de coração, e muitas vezes, em homens bem-aventurados. E assim que o Senhor, ele quer que a sua igreja aqui seja, uma igreja bem-aventurada, uma igreja que passa por perseguições. E Jesus disse: benditos sois vós, porque estão padecendo pelo meu nome. Vocês estão sendo perseguidos pelo meu nome. A igreja de Jesus na terra está sendo perseguida. Podemos não perceber isso muito claramente no Brasil, mas temos partes do mundo, outros lugares dessa terra. O Portas Abertas, que é um grupo de missões internacionais, trouxe o relato de um menino libanês que foi pego com a sua família por um grupo radical ligado ao Estado Islâmico. O pai foi morto, a mãe foi morta, os irmãos foram mortos, e ele, com 5 anos de idade, chorando, dizendo que não queria morrer, mas ele disse que não negaria o seu Jesus. E aquele menino foi morto, caiu na sua própria poça de sangue, mas ainda com um pouco de fôlego, ele pôde dizer: hoje eu verei o meu Jesus face a face. 5 anos de idade, com uma consciência de um servo de Deus, de bastante idade. Ainda criança, foi ceifado dessa vida, mas está com o Senhor, convicto, disse: ainda hoje eu verei o meu Jesus. Ele foi morto, mas ele não negou o seu Cristo, ele não negou. Então ele é um bem-aventurado, que nós vimos aqui, tanto no Salmo 1, como no Evangelho de Mateus, capítulo 5. De forma bem literária, a bem-aventurança é encontrada no Antigo Testamento, em várias passagens, especialmente nos Salmos de número 1, que nós lemos, no 34, no 65 e no 128. E também no Novo Testamento, em João 20, em João 14, em Tiago 1,12 e também no livro do Apocalipse. E não é sem propósito, queridos, que nós temos bem-aventuranças nesse precioso livro do Apocalipse. Muito tem se falado do Apocalipse na recente era, principalmente nos nossos dias atuais. O pastor Daniel vem falando sobre isso aqui diversas vezes, como a mídia ela vai influenciando não só o mundo, mas também a igreja. Eu tenho visto grupos de discussão de pessoas falando sobre o Apocalipse. Por quê? Porque tem uma novela falando do Apocalipse. E agora nós temos diversos especialistas no Apocalipse, que nunca leram o livro do Apocalipse, mas estão vendo a novela, viu, Juninho? Estão decorando tudo, sabem de tudo, e diz: está na Bíblia, e você pode procurar de ponta a ponta, aquilo que está lá não está aqui. Eu não sei qual Bíblia, mas dizem que está na Bíblia. Mas nós vamos ver hoje as bem-aventuranças presentes no fim dos tempos, presentes no livro do Apocalipse. E você pode procurar, isso não está na novela,
Está no livro de Apocalipse. E é isso que nós vamos ler nesse momento. No verso 3, nós vamos ver a primeira dessas bem-aventuranças. Bem-aventurado ou feliz aquele. Em hebraico, a expressão bem-aventurado, traduzida literalmente, ela diz: ó, quão felizes os. É assim que vai se tratar o texto bíblico. E quando nós lemos o Apocalipse, a tradução que foi feita do grego diz: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, aquele que lê a palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, são verdadeiramente felizes. Na palavra existe uma fonte de vida. Então, bem-aventurado aquele que lê as palavras, aquele que mergulha, aquele que ouve e guarda as palavras de Deus, as profecias que estão nesse livro. Então, bem-aventurado. A palavra é melhor do que qualquer ouro depurado, e ela é mais doce do que o mel mais puro. A palavra, ela é leite, ela é carne, ela é o alimento, não para o nosso corpo físico, mas para a nossa alma. Então, aquele que mergulha, aquele que se instrui na palavra, aquele que é corrigido e aquele que edifica, aquele que leva a palavra adiante, é tratado com toda a boa obra do Senhor. Dedica o seu coração ao exame da palavra, à observância do ensino da palavra de Deus. Este é chamado de bem-aventurado. Este é chamado com aquele que é plantado junto às águas tranquilas, às correntes das águas. E nós somos estes que somos plantados junto aos ribeiros, junto às correntes de água, porque meditamos e amamos a palavra de Deus. Agora abra aí em Apocalipse verso 13, é a segunda bem-aventurança no fim dos tempos. Apocalipse 14 verso 13, que diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrerem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Para os filhos de Deus, a morte não é uma tragédia. Para os filhos de Deus, a morte é a promoção para estarem juntos do seu Cristo, do seu Senhor. A morte para o crente, ela não é algo desolador, mas como o apóstolo Paulo diz, para mim é lucro. O morrer para mim é lucro. Então o lucro do crente é morrer no Senhor, é estar com o seu Cristo, com o seu Senhor. O mundo lamenta as mortes, o mundo chora. Você vai no velório de alguém que não é crente, e você percebe a dor, o grito, o desespero, a agonia. E em muitos velórios dos servos do Senhor, você percebe uma paz sem igual. E em muitos até cultos acontece. O louvor é entoado ao Senhor. Mesmo em meio ao pranto da família, do luto da família, mas há a certeza de que aquela pessoa está com o Senhor, e isso é um refrigério à nossa alma. E isso faz parte, porque a morte dos santos, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Agora Apocalipse 16, verso 5, nos traz a terceira bem-aventurança do fim. Porque todas essas coisas nós experimentaremos no fim dos tempos. Nós veremos acontecer. Ou antes ou depois do arrebatamento da igreja do Senhor, nós veremos muitos desses fatos acontecendo. E as pessoas tentando trazer explicações, mas nós as viveremos na paz de Cristo. E Apocalipse 16, 15 diz: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu
e não seja vista a sua vergonha. Feliz aquele que permanece vigilante, aqueles que vivem de forma cuidadosa, santa, pessoas verdadeiramente felizes. O mundo não entende, o mundo critica, o mundo não entende, o mundo critica a forma como os crentes se vestem, o mundo critica a forma como os servos e as servas do Senhor se colocam frente a situações que o mundo acha normal, que o mundo acha natural. Somos criticados por isso. Mas aquele que preserva a sua fé no Senhor, aquele que guarda a sua veste pura, incontaminada, esses não serão envergonhados quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Pelo contrário, eles serão exaltados pelo Senhor. Receberão a sua parte, o seu galardão por isso. O glamour do pecado, ele reluz como grande sedução aos incautos. Ele brilha aos olhos. Brilha. Você vê meninas muito novas se expondo já no mundo hoje. Meninas muito novas. Esses dias eu não lembro onde, que reportagem eu vi, mas falando sobre meninas no Nordeste brasileiro. Uma cidade que tem um índice altíssimo de meninas de 12, 11 a 15, 16 anos grávidas. Grávidas. Mas aí é natural, e quando você olha a reportagem, você vê a forma como essas meninas andam na rua, expondo os seus corpos. Não se guardam, não se preservam. E por isso o diabo as induz. E cada vez mais caindo em tentação. Mas a que preserva as suas vestes no Senhor, ele é bem-aventurado. Só os santos verdadeiramente são bem-aventurados e felizes, porque guardam a sua pureza. A quarta bem-aventurança do fim está no Apocalipse 19, verso 9. E o texto nos diz: e ao anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Somente aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro de novo, que são lavados e santificados pelo Espírito Santo, é que vão entrar nas bodas do Cordeiro, que vão celebrar juntos esta festa sem igual. Aqueles que mantiveram apenas as aparências, como as 5 virgens nécias, esses ficarão de fora. E aqui o foco, queridos, não está na felicidade humana, passageira, de apenas estar numa festa. O foco da felicidade, da salvação e íntima e profunda comunhão com Cristo por toda a eternidade deve ser o nosso objetivo. Eu quero ter um momento de intimidade com o Senhor no céu por toda a eternidade. Esse é o nosso foco, essa é a nossa meta. Eu quero estar com Cristo quando eu for chamado, quando o livro for aberto, em que Ele tirar os selos e dizer: olha, o seu nome está neste livro. Eu quero estar com Cristo. Esse é o nosso foco. E para isso você precisa se preservar aqui. As virgens nécias gastaram o seu azeite, não vigiaram as suas lamparinas, e quando o noivo chegou, elas estavam apagadas. Mas as prudentes preservaram o seu azeite, guardaram a sua vida, e quando o noivo chegou, elas entraram para as bodas. Nós precisamos guardar a nossa vida, de tal forma que quando o noivo chamar, nós possamos entrar para as bodas
e ceiar, como o texto disse. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Eu quero estar junto com a noiva. Eu quero ser a noiva junto com todos vocês, para entrarmos juntos ali como a noiva de Cristo, a sua amada igreja. E o noivo vai nos resgatar dessa terra, desse caos, dessa loucura em que vivemos. Nós vamos estar juntos. A quinta bem-aventurança do fim dos tempos está no livro de Apocalipse 20, verso 6. Abra aí e acompanhe verso 20, o capítulo 20, verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Felizes, bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. Há muitos que participam de estudos sobre o livro do Apocalipse e focam no seguinte: se eu não for na primeira, eu tenho chance numa segunda? Porque eles dizem assim, porque já têm a certeza de que não vão na primeira. Mas se eu for bonzinho depois que a primeira ressurreição ocorrer, eu tenho chance de ir numa segunda leva? A Bíblia diz primeira ressurreição. Então você não tem que pensar na lista da repescagem. Você não tem que pensar na lista da segunda chamada. Quando se fizer chamada, lá estarei. É um hino que diz isso. Quando se fizer chamada, lá estarei. Mas quando? Na primeira ressurreição. Na primeira. Então, felizes, bem-aventurados os que estiverem na primeira. E esse é o contexto da primeira ressurreição: os que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que guardaram as suas vestes, que perseveraram na fé no Cristo, no Filho de Deus, independente de qualquer luta, de qualquer ataque que o diabo venha a promover contra a sua vida. Os salvos são aqueles que nasceram de novo. Que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E a sexta bem-aventurança, no capítulo 22, verso 7 de Apocalipse, diz assim: eis que venho em breve. Feliz ou bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. A bem-aventurança está diretamente ligada aqui à obediência. Conhecer sem obedecer é acumular juízo para si. O conhecimento nos responsabiliza, mas o conhecimento que produz obediência, que desemboca em mudança e produz ação positiva no reino de Deus, produz grande alegria. No céu só existirá uma categoria de pessoas obedientes ao Senhor. Os rebeldes, aqueles que taparam seus ouvidos à voz do Senhor, aqueles que desprezaram a palavra de Deus, não terão acesso à santa cidade, à nova Jerusalém. Não tem talho para o céu. Nós temos visto essa grande discussão que se fez hoje no mundo a respeito de Jerusalém. E nós vemos agora os evangélicos se dividindo. Aqueles que dizem serem defensores de Jerusalém e das promessas eternas de Deus para Israel. E aqueles que dizem: olha, a palavra de Deus não diz bem isso. Não é bem assim. Não, mas o presidente dos Estados Unidos reconheceu. Isso é uma medida política dele. Não tem nada a ver com a igreja. Isso não interfere com a igreja do Senhor. Não, mas há promessas. Essa semana eu vi uma pessoa discutindo isso e disse: mas há promessas de Deus para Israel. Sim, mas Jesus veio para os seus, Israel, e os seus não o reconheceram. Agora nós, que éramos gentios, somos chamados de filhos de Deus por isso.
A salvação está a todos nós. Eles tiveram a chance deles. Eu me lembro de algumas palavras que o pastor Daniel, numa ministração, disse aqui, que os sacerdotes, quando Jesus estava sendo ali por Pilatos, colocado à venda, porque os romanos assim fizeram, e deram opção de escolha ao povo: vocês querem Jesus, vocês chamam o Cristo, ou Barrabás? O que o povo gritou? Barrabás. E com o Cristo, o que fazemos? Crucifica-o. E da própria sacerdotes que lideravam o povo, quando Pilatos, ele pergunta: mas e os sacerdotes disseram que ele caia sobre nós. E nós vimos toda a história de Israel. Anos 70 da era cristã, Jerusalém é dizimada, é destruída. A cidade é totalmente destruída, eles são dispersos pelo mundo. Na Segunda Guerra Mundial, são aprisionados, são mortos, mais de 6 milhões de judeus mortos. Eles pediram que o sangue caísse sobre eles. Mas em 47, 48, eles voltaram a ser uma nação. E por guerras e conflitos que existem até hoje, tem a sua porção ali na terra novamente. Mas alguns dizem porque há promessas de Deus para Israel, então Israel, mesmo negando a Cristo, ainda será salva. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A salvação está em Cristo. Para os judeus serem salvos, eles terão que reconhecer Cristo. Só por promessas de Abraão, Isaque e Jacó, eles não serão salvos. Então, querido, acalma seu coração quando você vê esses noticiários e alguns crentes mais inflamados a respeito de Israel. A respeito de Israel, Deus tratará com Israel. Nós somos a noiva, nós somos a igreja, e as promessas para a igreja já foram dadas, e nós estamos vivenciando uma a uma em nome de Jesus, uma a uma, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a última bem-aventurança está no capítulo 22. E essa bem-aventurança não é para Israel, é para a igreja de Cristo, que diz: felizes ou bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é um termo que representa a justificação. Um outro alguém perfeito, santo, imaculado, morreu no nosso lugar, morreu em nosso favor, levou a nossa culpa, pagou o preço da nossa redenção. Pela justificação, nós deixamos de ser réus e ganhamos o status de filhos. Deixamos de ter uma condenação e a cédula que nos condenava foi rasgada. Somos agora filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus. Agora, pelo sangue, somos membros da família de Deus. Temos direito à árvore da vida e entraremos na cidade pelas portas. Seremos os convidados de honra. Seremos a noiva que entra pelas portas em honra, porque o Cristo vivo, que morreu sim na cruz, mas vivo está, nos deu esse direito. E Ele nos conduz, e as promessas, todas essas do fim dos tempos, nenhuma delas aqui é para Israel, elas são para a igreja. Israel vai acertar as suas contas com Deus, mas eles só serão salvos se estiverem em Cristo Jesus.
eles só serão salvos se estiverem em Cristo Jesus. E para nós concluirmos, a verdadeira bem-aventurança não está em coisas, mas ela está em Deus. A verdadeira felicidade, ela está na bendita e gloriosa salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus, é que nós viveremos todas essas bem-aventuranças, num período em que o mundo verá a destruição, a glória de Deus. Quando se fala do fim, pensa-se em destruição, em guerra e morte, mas para a igreja nós veremos a glória do seu Cristo, nós veremos a glória do noivo. Por isso que o Salmo 128 diz: como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Anda nos seus caminhos, e somente nos seus caminhos, e somente nos caminhos que o Senhor preparou para a sua igreja. E Tiago 1, verso 12, como última leitura, o texto da palavra de Deus nos diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Você ama o Senhor? Você vai preservar a sua vida, as suas vestes, no sangue do Cordeiro? Então você não tem o que temer. Você viverá todas as bem-aventuranças em Cristo Jesus. A coroa é para você, é para mim, é para aquele que perseverar até o final, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, num tempo tão difícil como o nosso, em que muitas filosofias, mesmo no meio cristão, têm se levantado para enganar, para persuadir a tua igreja, para iludir a tua igreja com falsas promessas, nós queremos ser chamados de bem-aventurados. Para cada uma dessas 7 bem-aventuranças que nós lemos hoje aqui, Senhor, presentes no livro do Apocalipse, nas revelações que estarão presentes no nosso tempo para o fim, nós queremos preservar e guardar as nossas vestes em Ti, Jesus. Somente em Ti, Jesus, queremos ser chamados de felizes, mesmo passando pela pobreza, pela luta, pela miséria deste mundo, mas felizes, ricos e prósperos na nossa alma, guardados em Ti, Jesus. Nós queremos Te adorar em todo o tempo, nós queremos clamar em todo o tempo, nós queremos derramar a nossa alegria e também o nosso choro, sempre diante do Teu altar, Pai. Por isso, Senhor, mergulhados no Teu sangue precioso, que paga toda a nossa dívida, que rasga a cédula de dívida que nós tínhamos, que rasga a sentença de morte que havia sido proferido para nós. Nós queremos estar em Ti e viver, ó Pai, as Tuas promessas, viver a Tua palavra, com sabedoria, com discernimento, com entendimento, mergulhados em Ti. Queremos ser como ribeiros, plantados junto àquelas árvores estrondosas, frutíferas, junto às águas do Senhor. Nós queremos ser regados por Ti e queremos produzir todo o bom fruto que a Tua palavra nos diz, Senhor. Nos leva nessa manhã em paz e segurança, Deus. Guarda-nos, ó Deus, no nosso restante de domingo. E que se eu estou na Tua presença verdadeiramente, se eu posso ser chamado de bem-aventurado. Trabalha os nossos corações, trabalha a nossa alma, Senhor. Limpa o nosso espírito, alimenta a nossa alma com poder e glória, e que possamos Te servir, que possamos Te adorar, que possamos reverenciar o Teu nome, ó Pai,
e um dia sermos chamados de dignos, limpos de coração, bem-aventurados em Ti, Jesus. Oramos a Ti, Te agradecemos nessa manhã pelos louvores e também, ó Deus, para que esta palavra surta efeito e com grande poder penetre os nossos corações. A Ti oramos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.